TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, no programa Rosina de A a Z, nós vamos aprender o que é uma poesia concreta. Você sabe o que é uma poesia concreta? Mas hoje nós vamos ver e descobrir a beleza dessa arte com a palavra, com a imagem e com o som. Mas antes, vamos aos nossos recadinhos tradicionais para você poder espalhar para os seus amigos que a TV Correio da Manhã tem transmissão em Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Paraíba do Sul e Três Rios. Mas se você não tem a TV por assinatura, não tem problema, você pode acompanhar pelas redes sociais, pelo site TV Correio da Manhã, pelo YouTube, Instagram e pelo Facebook, TV Correio da Manhã. As redes sociais do canal TV Correio da Manhã. E qualquer sugestão que você queira dar, você pode entrar em contato comigo, isso sugestão para o meu programa, pelo WhatsApp DDD 24 99295 0031. Vamos lá, vamos aprender um pouco do que é a poesia concreta ou poesia visual ou poesia objeto. O que é isso? Vamos lá. É um tipo de poesia que ela é de vanguarda. O que é vanguarda? Vanguarda é você estar à frente do movimento da sua época, à frente da sua época. E é caracterizada por ser visual. Então, em vez de escrever aqueles poemas com os versos e estrofes tradicionais, o cara cria uma imagem, brinca com o som dessa poesia. No caso aqui, nós estamos vendo aí, ele está brincando com a imagem de Nossa Senhora e do Menino Jesus no Natal, que chega no Natal. Então, ele vai brincar com a imagem e, quando nós vamos ler, ele brinca também com o som das palavras. Vamos ver? Aí nós vamos ver um pouco da próxima poesia. Ou não, primeiro vamos entender como que isso começou no Brasil. Eu vou até mudar de câmera aqui, que aí fica mais fácil para mim. No Brasil, a primeira poesia concreta que apareceu foi, se não me engano, em 1952, porque os nossos poetas aqui, como Humberto de Campos, Alberto de Campos, Décio Pignatari, eles tinham muito contato com os poetas da Europa, e foi por influência do suíço Max Bill que começou a brincar com as palavras, a criar formas com as palavras, que os nossos poetas aqui resolveram fazer o mesmo e trouxeram essa forma de brincar com as palavras para quebrar os padrões tradicionais daquela poesia com rima, com métrica, quer dizer, cada verso tem que ter X sílabas poéticas, tudo medido. Eles passaram a brincar com a palavra. O início oficial da poesia concreta no Brasil foi em 1956, quando aconteceu a Exposição Nacional de Arte Concreta no Museu de Arte de São Paulo. Então, eu não sei se vocês estão vendo aí a brincadeira do Augusto de Campos com o V de velocidade. Então, ele vai velô, ele vai brincando com a palavra e com o som da palavra escrita. Aí nós temos também a imagem de uma poesia do óculos em relação a perceber ruído na multidão. Não dá tempo da gente ler tudo, mas se você depois pegar a reprise do programa, parar para poder ler a poesia, você vai ver que é uma brincadeira com as palavras, com a forma e com o que eu estou vendo, né? Será que eu estou cego ou eu estou vendo? Quais são as características desse tipo de poesia?
ou melhor, os principais poetas, já estou eu pulando o barco. Principais poetas, Augusto de Campos, Décio Pignatari, nós vamos ver algumas poesias deles, Haroldo de Campos, Sérgio Caparelli, a Ana Cláudia Gruzinski, a Kátia Bento, José Lins Greenwald, Ronaldo Azevedo, Paulo Leminski, que muita gente só conhece as poesias tradicionais do Paulo Leminski. Olha que linda essa. Essa é do Caparelli, com a Ana Cláudia Gruzinski. Está falando da menina que, quando se torna moça, não quer mais usar o sapato baixo, ela quer andar de salto alto. É belíssimo, é um encanto. O Marco Antônio Heiler e muitos outros. Então, essa é do Caparelli com a Gruzinski. A próxima, vamos ver as características. As características são as seguintes. Aí você vai ver em todas as formas que nós formos passar. O poema concreto, ele vai eliminar pronomes, em sua maioria, como aquele do ver. Esse que brinca com as palavras deitado, caído, trincado, ele vai eliminar, a maioria deles elimina artigos, preposições, conjunções e brinca com o verbo e com o substantivo e às vezes com o adjetivo. No caso aqui, ele está brincando com os adjetivos deitado, o verbo caiu e o trincado. Aí vamos lá. Ele também vai romper a estrutura, como eu já falei, convencional do poema e vai brincar com a forma. Aqui no Jacaré Letrado, que se não me engano, deixa eu ver se é do Décio, é do Sérgio Caparelli, ele preencheu o jacaré só com a palavra jacaré, um único substantivo e expressando o significado da palavra jacaré. Ele desenhou um animal só com a palavra. Então, é o Jacaré Letrado, olha que sacação. Aí nós temos uma do Augusto de Campos, de 1956. Dentro do lixo está o luxo. Dentro do lixo tem a palavra luxo. E se nós pararmos para pensar, ele está certíssimo. Muitas vezes no lixo a gente acha o luxo. Ou então a gente usa o reciclado para transformar em produtos de alta qualidade. E o que é o giro? O giro é exatamente isso. E ele vai compondo aqui só com uma palavra. A poesia concreta, ela brinca com a palavra, com a imagem e com o som. E essa do Décio Pignatari, que é um infinito, você pode começar em qualquer ponto. O infinito dos seus olhos me faz encontrar o infinito dos seus olhos. Não importa onde você comece, que vai ser o infinito dos seus olhos, me faz encontrar o infinito dos seus olhos. E aí ele vai brincando com o infinito. E aí, dentro desse estilo de poesia, eles foram incluindo também as formas geométricas, foram utilizando de outras formas o espaço da folha em branco e como é que eu vou dizer? Eles foram inventando, usando toda a criatividade possível para poder brincar de fazer poesia. Sair daquela forma, que é muito mais difícil, de você construir versos com rimas pobres ou ricas. Vamos ver a próxima. A próxima é do Augusto de Campos, que ele está fazendo um número que não é um número, você é sem um número. Que forma é essa? Não é nem zero, nem é um número. Depois nós temos uma da Caroline Pereira, que está, não importa se você começa a ler de trás para frente ou de frente para trás, porque isso é uma característica também da poesia concreta. Você quebra o padrão que nós temos de começar da esquerda para a direita. Você pode começar da direita para a esquerda, você pode começar de cima para baixo, de baixo para cima. Nós vamos ver muitas assim, e olha que não são todas. E qual era o contexto nacional, quer dizer, o contexto do Brasil, o contexto sociopolítico do Brasil, na época da poesia concreta?
que já tinha chegado ao Brasil? Os televisores. No iníciozinho de 50, chegaram os televisores, já tinham telefones, o maior número de pessoas já tinha plano de expansão para adquirir um telefone. Os automóveis estavam bombando aqui no Brasil, chegando em quantidade. Nós tínhamos a nossa primeira fábrica de automóveis no Brasil. Então, tudo começou a se modificar muito rapidamente. E aí, para você produzir uma poesia lenta, como aquela com versos e estrofes, todas bem marcadas, já não atendia ao mundo de imagens que estava chegando pela televisão. Então, o avanço tecnológico trouxe muito mais velocidade. O carro substituiu o trem. Pensa, você agora tinha um carro que substituiu o trem e substituiu a caminhada, então você chegava muito mais rápido aos locais. Então você tinha que ter uma expressão artística que expressasse essa velocidade e esse rompimento com o que nós tínhamos até então, 1950, que o mundo mudou completamente. E aí agora, olha o convite para uma xícara de chá. Num dia frio, você tomar um chá quentinho, faça como eu falei, bote uma reprise e vamos ver devagar para ler a poesia. Apareceu uma poesia, você para e vai colocar para ler a poesia. Aí agora nós temos uma vida sem destino, sem sentido, que é uma interrogação. O que é uma vida sem destino? O que é uma vida sem sentido? Você pode ler de baixo para cima ou de cima para baixo. Temos um pássaro em vertical, que ele questiona também muita coisa. E a gente, às vezes, se equilibra numa perna só. Ó, a falta de sorte. A falta de sorte também é do Sérgio Caparelli. Os principais, algumas imagens, vocês vão perceber que eu não tenho o autor, porque eu não achei o autor. Estava disponível na internet, mas não tinha referência. Esse ladrão. Pega, ladrão! Alguém tirou um pedaço do meu pão. Qual foi o pedaço do pão que tiraram? Vê aí qual foi o pedaço do pão. Essa também, as respostas incompletas são ótimas. Vamos lá. Você está com frio? Aí está lá a resposta congelada. O que você acha? Cadê o seu espelho? Não sei. Está todo trincado, quebrou. Caiu uma lata de tinta? Aí é só você ver, né? Quem rasgou a revista? Não sabe. E assim vai. A próxima também continua das respostas incompletas. Quem sabe, né? Eu já não consigo ler nem o que eu tenho aqui no meu rascunho, na minha cola. Qual é a camisa que você está usando? É listrada. Seu cachorro gosta de osso? Adivinha? A roupa no varal está seca? É só olhar, né? Está toda molhada, encharcada, pingando água. Então, é uma brincadeira com as palavras, é uma brincadeira com tudo aquilo que você pode ter de referencial no mundo. Então, vamos brincar com a palavra, porque nós nos comunicamos prioritariamente, majoritariamente, pela palavra. Estou eu aqui falando, né? Vamos pensar diferente, é a próxima imagem, que é a da maçã. Tudo aqui é diferente. Temos outra do Sérgio Pignatari. Não dá para eu ler aqui o poema que ele escreveu nessa gota, mas ele fala que o poeta geralmente é muito lento, que para você fazer um poema com estrofes, como um soneto, que são 2 quartetos e 2 tercetos, leva muito tempo para você combinar as rimas, para você combinar tudo. Então, o poema concreto, ou o poema visual, ou o poema objeto, que tem esses 3 nomes, é muito mais rápido você fazer
brincando com a imagem. Eu vou falar mais um pouquinho e vou chamar o intervalo para você, vou chamar, e enquanto isso você vai pensando ou tentando imaginar na sua mente como você pode fazer uma poesia brincando com uma palavra. Escolhe uma palavra e transforma em poesia, dá forma e som a ela. Faça isso, experimente em casa, rascunhe aí numa folha de papel e assina, bota a data, vai pensando enquanto nós temos o nosso intervalo, que é 1 minutinho só, e daqui a pouco nós voltamos. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Estamos de volta para o segundo bloco do Rosina de Aze de hoje e estamos falando sobre poesia concreta, ou poesia visual, ou então poesia objeto, que o objeto da poesia é a palavra, ou a imagem, ou o som que aquela palavra produz quando lida. E aí no primeiro bloco nós colocamos algumas características, mostramos várias poesias concretas e neste segundo bloco, nós vamos continuar vendo algumas poesias e dessa vez com mais calma, devagar, para você poder apreciar um pouco mais, não tão rápido como no primeiro bloco. Tá combinado assim? Então vamos lá. Essa primeira, sobre a música, o Décio Pignatari, ele fez um poema numa nota musical. Eu confesso que não vai dar para eu ler, porque a imagem, as letras são muito juntinhas e a minha deficiência visual impede que eu consiga ler o que está escrito, mas tem um lindo poema escrito na nota musical falando sobre a música, tá?
E aí ele vai falar sobre a boa música. Décio Pignatari, que ele e o Augusto de Campos foram um dos primeiros a trazer a poesia concreta para o Brasil, ainda em 1952. Essa Lua na Água é a próxima. A Lua na Água, ele faz uma brincadeira com o reflexo da lua na água, que é exatamente assim, e é uma obra do Paulo Leminski, que se você procurar na internet, você vai achar poesias belíssimas, com versos, e outras com imagens, como essa daí, de água na lua, lua na água na lua, lua alguma. É tenso. E aí vamos brincar com as palavras e com um som. Nesse aqui, a criança não sabia como que se parava a chuva, por que a chuva não entrava no guarda-chuva, por que o guarda-chuva guardava a chuva. E aí ele fez uma poesia linda, não consegui identificar o nome do autor, mas se você procurar na internet, quem sabe você que tem uma boa visão consegue ler o nome do autor. E aqui ele vai falar de alguém, uma criança que queria saber como guardar a chuva, por que o guarda-chuva guardava a chuva. Quer dizer, tudo vira objeto de poesia. Tudo que há no mundo pode ser transformado numa poesia. Esse próximo também confesso que eu não consegui achar o autor nem consegui ler, mas também está na internet. Provavelmente tem uma referência sobre a água. Eu também não consegui ler. Você vê uma garrafa despejando um conteúdo num recipiente. Então, você imagina que seja sobre a água. E aí, para quem pensa que a poesia concreta ficou lá nos anos 50, eu trouxe uma da Caroline Jesuíno, de 2014, porque existem no Brasil e até na internet cursos que ensinam você a trabalhar a poesia concreta. Tem pessoas que se dedicam a dar aula a esse respeito. Eu ensino a existência e as características da poesia concreta. Ainda não me atrevi a dar uma aula sobre como fazer uma poesia concreta. Mas você vê, esse do barco, que vai rasgando o mar, que as ondas vão conduzindo o barco, é uma poesia linda, da Caroline, de 2014. E ela, se não me engano, tem uma oficina de poesia concreta. A próxima é da Tamara Castro, que brinca com a imagem de um boêmio. É de 2009. E também escreveu uma poesia linda. Você vai achar também na internet. Tudo isso é domínio público, tem na internet para você pesquisar à vontade. E ela tem uma oficina de poesia concreta, acho que na internet. Olha a beleza desse que fala da música e do violão. Veja que lindo. Eu não vou conseguir ler, mas é como se em todo o arco, em todas as cordas, em todo o ar, tem um som. Tudo produz um som e uma canção. E esse som, a canção e a palavra, eles podem nos levar a lugares inimagináveis. Então, aqui, ele brinca com a forma do violão, com o som que o violão produz e vai combinando as palavras e os seus versos estão percorrendo e desenhando um violão. A próxima é uma nuvem. Ela se forma e ela chove. Quão importante é para nós quando nós temos a chuva. Claro que ninguém quer uma tempestade que saia varrendo tudo, inundando tudo. Mas sem chuva, nós vivemos um calor intenso no mês de fevereiro, a gente também fica pedindo um pouco de água do céu. Né? Não precisa ser uma tempestade, mas é importante que venha a água do céu, né? A chuva. E aqui ele brinca com esse ciclo da água na natureza.
o que é muito importante para nós. E a seta, que é a última poesia que eu trouxe hoje, ela vai nos mostrar também um caminho. Para onde aponta a seta? O que é uma seta? A seta geralmente é também o nosso alvo, a nossa meta. E aí tem a poesia dentro dela, falando a respeito da seta, que nos indica um caminho, nos mostra para onde irmos e geralmente nos orienta se você estiver perdido. É uma bússola, é um ponteiro do relógio. Então a seta pode simbolizar inúmeras coisas. E veja, o poeta, ele tem sempre algo a nos dizer, seja brincando com as palavras, com a imagem, com sons como velocidade, que ele foi brincando com o som do V, indicando a velocidade até do automóvel que estava chegando ao Brasil. Então você pode criar. A poesia é uma criação brincando com a palavra, com a imagem e com o som. Bom, o programa Rosina de A a Z está acabando, mas antes eu quero lembrar você que vai, neste período, você vai precisar fazer o seu projeto de TCC, ou escrever o seu TCC. O que é TCC? Trabalho de conclusão de curso. Você quer estudar para um concurso público também? Eu posso orientar, fazer a revisão, fazer a formatação, então você pode me procurar. Eu sempre esqueço de fazer minha merchandising, né? Mas eu também dou aula particular de português, de redação, inclusive de redação acadêmica. Ensino você a escrever o seu artigo científico, não tem problema, tá? É só entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, tem que se identificar. O DDD é 24 99295 0031 e eu posso dar aula online. Então, se você mora fora de Petrópolis, não se intimide, eu dou aula online para você. Tá? A Rosina de A a Z de hoje vai ficando por aqui e aguardo você na semana que vem. TVC, a TV do Correio da Manhã.